Papai querido, aqui estamos na tua presença, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez, pois tu tens sido tão bondoso, tão misericordioso para conosco. Pai, não somos dignos de tanta bênção, mas é porque o Senhor é misericordioso. Eu te agradeço, meu Pai, de coração. Meu coração se alegra na tua presença. E nesse momento, Pai, continua usando o teu servo como um vaso nas tuas mãos. E o Senhor é que vai, meu Deus, dar a mensagem. Pai, tu és o oleiro e o teu servo é o vaso. E em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isto e agradecemos. Amém. Pastor Newton. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Amém, meus irmãos. Apocalipse capítulo 1. Agradecemos a Deus por mais uma noite. Deus abençoe as irmãs, a mocidade por essa festa. Ao pastor presidente, servo do Senhor, pastor Pedro Garcia, ao pastor Pedro Carlos, pastor local que tem nos recebido, e o pastor Marcos que nos fez o convite. Deus abençoe o servo do Senhor pela assistência, pelo carinho, pelo convite. A todos vocês que vieram adorar o nome de Jesus, irmãos. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, e eu peço a sua colaboração para você não conversar, você não andar, mas prestar bem atenção na palavra que Deus vai continuar a falar conosco. Deus já tem falado nos louvores, e agora Ele vai falar por intermédio da sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e o único versículo que nós vamos ler, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E você pode se assentar. Meus irmãos, esse versículo que nós lemos, ele está embasado em um dos livros mais difíceis e pouco pregado dentro da igreja, que é o de Apocalipse. Este escritor, o evangelista João, foi com certeza o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo mais íntimo do Senhor Jesus, ao ponto dele relatar no evangelho que ele escreve falando de Jesus, que na ceia ele reclinou a cabeça no peito do mestre, demonstrando a íntima aproximação que ele tinha com o Senhor Jesus. Esse escritor João, que escreveu também as 3 epístolas universais, ele é o escritor deste livro que trata de grandes revelações que Deus deu ao teu servo, de coisas que em breve irão acontecer, querendo as pessoas acreditar ou não, querendo as pessoas guardar a palavra ou não, tudo quanto Deus revelou a João acontecerá segundo o que está escrito. Na época que este livro foi escrito, mais ou menos por volta do ano 95 depois de Cristo, os cristãos não desfrutavam da liberdade que nós desfrutamos aqui no nosso país. O Império Romano, que havia dominado a Palestina, havia impregnado dentro dos judeus os seus costumes, as suas leis, e na época, deixar de adorar a César como um rei era pedir para morrer. E o que aconteceu com esses cristãos no primeiro século foi exatamente isso. Roma havia feito uma grande arena, havia feito um lugar que comportava quase 50 mil pessoas sentadas, e essas pessoas iam no Coliseu de Roma para ver os crentes serem devorados pelos leões, pelos tigres, pois não negavam a sua fé. Não era uma época muito agradável para seguir a Jesus, mas uma coisa interessante é que a história diz que no primeiro século, segundo um historiador chamado Gibbs, o cristianismo atingiu quase em cerca de 6 milhões de fiéis.
número muito grande, se nós analisarmos, que essas pessoas no primeiro século eram perseguidas por causa da sua fé. O que é interessante é que quanto mais os cristãos eram perseguidos, maior número de pessoas se convertiam ao cristianismo. Este apóstolo, quando ele escreve Apocalipse, ele não está desfrutando de uma liberdade. Segundo a história, ele está jogado numa ilha chamada Patmos, quase 85 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. A história diz que ele também já é um homem de idade, tendo aproximadamente entre 95 a 100 anos de idade. E esse apóstolo, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, por 2 vezes o imperador Domiciano tentou matar a João. A primeira vez, Eusébio conta que jogou João dentro de um caldeirão fervendo azeite, porém, milagrosamente o apóstolo saiu dali intacto, sem a tua pele ser derretida e sem a carne do teu corpo sequer ter rastros de queimadura. Ele tentou uma segunda vez, porém não conseguiu. Então Eusébio conta que Domiciano viu que não poderia matar o apóstolo, mandou prendê-lo na ilha de Patmos. E no momento mais difícil, mais tétrico da vida desse apóstolo, ele vai receber a maior revelação que ele pôde receber da parte de Deus. O capítulo 1 eu acho magnífico, porque João vai escrever de uma forma mística a pessoa de Jesus. Ele vai dizer que ele viu o Senhor Jesus e os olhos eram semelhantes a chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada semelhante de 2 gumes. Ele tem um vestido de um sacerdote. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os seus pés é semelhante a um latão reluzente polido numa fornalha. O seu cabelo é branco como a neve. E João escreve de Jesus de uma forma mística, porque ele foi o único discípulo que viu Jesus ser crucificado das 9 horas da manhã no monte chamado Gólgota até as 3 horas da tarde. Como João foi o único discípulo que não abandonou Jesus naquela hora, então ele agora vai descrever que o Cristo que a igreja está reunido nessa noite não é o Cristo de algumas religiões que ainda está pendurado no madeiro com seu corpo ferido. O Cristo que a igreja adora, que a igreja do primeiro século adorou e que a igreja no presente século adora, é um Cristo que já desceu daquela madeira, ao 3º dia ressuscitou e disse para Maria Madalena, o anjo que procura entre os mortos aquele que já está vivo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Deus está vivo. Se ele está vivo, você pode adorar, porque aqui não é velório. Nós não estamos celebrando a um Deus que está dentro de um caixão. Nós não estamos celebrando a um Deus que estava vivo e morreu. Nós estamos celebrando a um Deus que morreu, mas agora está vivo para a destra de Deus Pai, e ele tem motivos de sobra. Eu e você, ele nos deu para adorar e glorificar o nome dele. Me ajuda aqui no som, por favor, no retorno, no agudo, me ajuda aqui. João vai dizer então algo muito tremendo disso. Ele vai descrever Jesus e ele vai falar das coisas que vão acontecer futuramente. E ele diz aqui no verso 3: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que guardam as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. Esse é o tema que Deus me deu nesta noite: o tempo está próximo. Nós vamos falar de um assunto que poucas vezes você ouve na igreja: a volta de Cristo. Nós vamos falar de um assunto que todo crente sabe, que Jesus um dia vai voltar, mas porém nós vivemos uma vida como se Jesus nunca mais fosse voltar, porque vivemos num tempo em que os crentes são mais apegados com as coisas dessa terra do que com as coisas espirituais. Vivemos num tempo que as pessoas se preocupam em conquistar os seus bens materiais, se preocupam em casar, em ter filhos, em gerar riquezas, se preocupam em ter fama, em ter nome, e se esquecem de se preocupar com o bem maior, de ter o teu nome escrito no livro da vida. E hoje nós vamos falar desse assunto aqui. Quando falamos que o tempo está próximo, nós estamos falando baseado naquilo que o próprio Senhor Jesus escreveu, deixou, melhor dizendo, nas suas palavras registradas pelos evangelistas. O capítulo de número 17, versículo de número 26, do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Jesus ali estava conversando com os discípulos e começou a falar acerca de sinais que antecedem a tua volta.
Naquele contexto, a Bíblia diz que os discípulos interrogam a Jesus quais seriam esses sinais. E Jesus usa naquele texto 2 capítulos do Antigo Testamento para exemplificar a sua volta. O primeiro capítulo que Jesus usa para exemplificar a sua volta é o capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Pois Jesus, em Lucas capítulo 17, verso 26, começa dizendo: os vossos dias serão como nos dias de Noé, em que os homens só pensavam em casar e dar-se em casamento. Depois Jesus continua e traz outro texto para a memória dos discípulos. E também há de ser que os vossos dias será como em Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos capítulo 6 de Gênesis e capítulo 19, que retratam exatamente sobre esses 2 textos que Jesus trouxe à memória dos discípulos, nós vamos ver que a sociedade em que viveu Noé e a sociedade em que viveu Ló e a sua família é uma sociedade muito parecida com a sociedade que nós vivemos no século 21. No livro de Gênesis capítulo 6, o próprio Deus chegou a dizer que ele se arrependeu de ter feito o homem. E o próprio Deus chegou a dizer que o meu espírito não vai contender mais com o homem. Deus teve um sentimento de destruir toda a raça humana. Porém, quando Deus olhou para a terra, Deus encontrou um homem justo. E a Bíblia diz: e Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para Noé e deu a ele a planta de uma grande embarcação, de uma grande obra. E Deus disse que a vida do homem estaria limitada a 120 anos. Período esse que Noé vai fazer a arca com a sua família, e ao mesmo tempo Noé vai anunciar o dilúvio que haveria de vir. No período em que Noé anuncia o dilúvio e constrói aquela grande embarcação, o texto diz que a maldade do ser humano havia chegado ao seu clímax. Os homens não temiam mais a Deus. A imoralidade, a depravação havia tomado conta daquela sociedade. Tudo que não prestava estava sendo feito dentro daquela sociedade. E enquanto isso, um homem com mais 7 pessoas, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa, construía uma grande embarcação e anunciava à sociedade: o dilúvio vai chegar. Porém, quando aquela sociedade via Noé fazendo aquela grande embarcação, eles davam risada de Noé, porque na época não chovia. A Bíblia diz em Gênesis que a terra, ela ficava úmida por um vapor que saía do seu solo. Então, quando Noé fala de uma chuva, de uma forte tempestade, para eles era uma loucura. Eles nunca tinham visto algo semelhante. Semelhantemente, a igreja, quando anuncia que um dia Jesus voltará, muitos dão risada. Muitos não acreditam e até mesmo chegam a zombar, dizendo que essa história é uma história antepassada, uma história antiga, uma história que nós ouvimos há tanto tempo que nunca se cumpriu. Mas em breve, eu creio que Ele virá para buscar a sua igreja. E assim como Noé esteve salvo dentro daquela arca, somente quem estiver nessa embarcação vai poder ser salvo da ira de Deus. Não é pregado dilúvio, não é anunciado dilúvio. Chegou o dia que
Você tem um parente que está perdido nas drogas, que está perdido na prostituição, que a própria sociedade já o rejeitou, mas em nome de Jesus, através da sua oração, não desista. Deus vai salvar aquela família, Deus vai salvar através da oração intercessória, como Ele fez. A Bíblia diz que os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, os homens aglomeraram-se na porta da casa de Ló, e Ló fez de tudo para proteger os anjos, ao ponto de dar as suas filhas, que ainda não eram casadas, para os varões, e eles disseram não. Nós queremos os homens que estão aí dentro, retrato da sociedade moral que a gente vive nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que os anjos chegaram àquela sociedade, saíram dali, e foi dada uma ordem: não olhem para trás, porque vai chover enxofre, a cidade vai ser queimada. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. O que poucas pessoas não entendem desse texto é o porquê a ordem foi dada: não olhe para trás, porque quando eles saem da cidade e a mulher de Ló está olhando para trás, representa que ela tem saudade da vida que ela levava em Sodoma, representa que o seu corpo sai da cidade de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração estava fincado naquela cidade. Ei, não adianta estarmos na igreja, dar glória a Deus, cantar num grupo, tomar ceia, se o nosso corpo está aqui, mas o nosso pensamento está lá fora. Não adianta pôr uma roupa bonita, um terno, uma gravata, adorar a Jesus, se o nosso pensamento não estiver aqui dentro. Tem muito crente que ele está no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou nele. Mas essa é a noite que Deus está dizendo: eu vou arrancar todo o sentimento de Sodoma e Gomorra do teu coração. É necessário sair de Sodoma e Gomorra e não ter saudade da vida que levava. Não tenha saudade da vida que você levava. Se você está na igreja há tantos anos e ainda tem saudade da bebida, da balada, da danceteria, da prostituição, você ainda não virou crente. Porque quem é crente, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. Quer uma nova criatura, repudia a pornografia, a prostituição, a imoralidade, a mentira, o adultério. Quem é uma nova criatura não tem mais pacto com o mundo, ele rejeita o que está no mundo. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque um dia vamos sair daqui. Em Mateus 24, Jesus falou para os discípulos em frente ao templo de Herodes, dizendo: nos últimos dias que antecederam a vinda do Filho do Homem, vocês devem ficar atentos, que haverá rumores de guerra, nações contra nações, pais que matarão filhos, filhos que matariam pais, até mesmo dentro da minha casa. Jesus vai dizer: por causa do pecado que se multiplicará, a fé de muitos haverá de se esfriar. Jesus estava querendo dizer algo que acontece: o número de pessoas afastadas da igreja cresce de uma forma apavorante. O número de pessoas que já estiveram numa igreja cresce dia após dia. Se você já teve oportunidade de evangelizar na madrugada moradores de rua, ou até mesmo entrar dentro de uma penitenciária, de uma FEBEM, a maioria de pessoas que estão atrás das grades são filhos de crente, nasceram na igreja, cantaram no grupo de crianças, cantaram no grupo de adolescentes, de mocidade. Tem até obreiros que estão dentro das grades que se desviaram, e esse número cresce a cada dia. Jesus falou da imoralidade, da depravação que tomaria conta dessa sociedade, mas isto era mister que acontecesse, porque indicaria que o Filho do Homem voltaria para buscar os que são seus. Mas tem um porém, diz a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que quando chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo receber a ordem do Pai, o Pai vai chegar para o Filho e dizer: meu filho, já está na hora de buscar a noiva, chegou o momento de se encontrar com a noiva, já esperamos por muito tempo. A Bíblia diz que Jesus estará cercado por milhares e milhares de anjos. O arcanjo terá em suas mãos uma trombeta, e quando Jesus voltar, ele não pisará no arrebatamento na terra, mas ele virá sobre as nuvens. O arcanjo tocará a trombeta, e aqueles que têm a sensibilidade espiritual ouvirão o
toque da trombeta. Segure aí para você dar glória a Deus. Sabe como vai ser o arrebatamento? Por exemplo, se Jesus voltar na hora que você estiver dirigindo o teu carro, você vai desaparecer no meio do trânsito, teu carro vai bater em qualquer lugar. Se você porventura estiver dentro da tua escola ou na faculdade e Jesus voltar naquele exato momento, você vai desaparecer no meio da classe, na frente do professor. Porventura, se uma mulher estiver dando à luz e Jesus voltar naquele exato momento, a criança vai desaparecer na mão do médico. Se uma mulher estiver gestante, a criança vai sumir do seu ventre, da sua barriga. Se você estiver dentro da tua casa dormindo, Jesus vai te arrebatar na tua cama. Se você estiver dentro da igreja dando glória e Jesus voltar, vai ficar o aparelho de som, vai ficar a eletricidade e Jesus vai levar a igreja. Quem pode adorar, levanta a mão se você acredita. Ei, aleluia, eu acredito assim. Se Jesus voltar no dia que você estiver no supermercado fazendo a compra, você vai sumir na boca do caixa. Não importa onde você estiver, se Jesus voltar naquele exato momento, teu corpo vai desaparecer. Aí Paulo vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós teremos um corpo transformado, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade, porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte, aonde está a tua vitória? O inferno, aonde está o teu aguilhão? Aleluia. Se Jesus voltar na hora do campeonato, da final do campeonato, a rede de televisão vai ter que noticiar, o jogo vai ser interrompido e vai entrar um repórter com o microfone e vai dizer: nós temos uma notícia inesperada, um plantão urgente, milhares de pessoas desapareceram. Não é só no Brasil, é lá no Japão, é na Europa, é na Ásia, é na Oceania, e tem uma coisa em comum: todos que desapareceram são crentes. A mídia que apoia o homossexualismo, a mídia que gosta de falar mal dos crentes, vai ter que anunciar. Vai anunciar o arrebatamento da igreja. Só que aí depois do arrebatamento vai ficar aqueles que não tiveram compromisso com Deus. Vai ficar filho de pastor, vai. Gente, só porque o pai é pastor, a mãe é líder do ciclo de oração, acha que a tua salvação já está garantida. Tira o cavalo da chuva, meu filho. Pai não pode salvar filho, filho não pode salvar pai, marido não pode salvar esposa, esposa não pode salvar marido. Vai ficar pregador, vai ficar cantor, vai ficar muitos crentes que vinha para a igreja, mas nunca queria saber de Jesus. Vinha para a igreja obrigado porque o pai mandava vir. Vai ficar gente linguaruda, fofoqueira. Vai ficar. O arrebatamento vai ser uma surpresa. Quem você pensou que ia subir vai ficar, e quem você pensou que ia ficar vai subir. Vai ficar quem amava mentira, quem amava a prostituição, que estava na igreja com um pé na igreja e um pé no mundo, vai ficar. Aí sabe o que vai acontecer? A mídia vai procurar algum pastor, algum líder religioso para dar uma explicação. Quem é que vai ter que falar? Os desviados, os afastados. Os afastados vão ter que anunciar: esse desaparecimento é sinônimo que a igreja subiu para se encontrar com Cristo. Aí sabe o que acontece? Quando a igreja desaparecer na terra, a Bíblia diz que o anticristo vai aparecer. Paulo diz em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 a 5: meus irmãos, não fiqueis preocupados ou
turbados acerca destas coisas, pois não há de ser a vinda do Senhor sem que antes apareça o filho do pecado, o filho da iniquidade. Paulo fala do anticristo. O anticristo, ele será um grande líder político. Depois que a igreja será arrebatada, ele vai aparecer. Paulo diz também que depois que a igreja será arrebatada, a igreja vai agora receber os galardões. O galardão significa prêmio. Jesus estará sentado no trono lá no céu, e cada um de nós vamos prestar conta das nossas obras para Jesus. Fica tranquilo que no tribunal de Cristo não é para julgar a salvação, porque o tribunal de Cristo já vai ser dado no céu, e o céu só é para quem foi salvo. No tribunal de Cristo, Jesus vai perguntar para mim e para você: apresenta diante de mim as tuas obras. Jesus vai perguntar: cadê o talento que eu emprestei para você, meu filho? Cadê o talento da palavra que eu te dei para pregar? Quantas almas você ganhou? Cadê o talento do louvor que eu te dei para louvar? O que fizeste com o talento que eu te emprestei? Aprenda uma verdade: dom não é nosso, dom é emprestado. Deus não deu dom para ser nosso, para ganharmos aplauso, para ganharmos dinheiro, fama e sucesso. O dom é emprestado para ganhar almas para o reino de Deus. Jesus vai requerer o talento que Ele te emprestou. Então, se nesta noite tem crente que enterrou o teu dom, é uma noite propícia para o Espírito Santo desenterrar e voltar a te usar novamente. Cadê o teu dom? Cadê o teu dom? Por que não profetiza mais? Por que não adora mais? Cadê o dom? Ele vai requerer. Quando a gente receber o galardão, vai chegar o ápice da igreja no céu. Nós vamos celebrar com Ele nas bodas do Cordeiro. A palavra boda no grego é festa. Observe, Jesus começa o ministério fazendo um milagre numa festa de casamento. Jesus se reunirá com a igreja no céu numa festa que simboliza um casamento. As bodas do Cordeiro, Jesus vai nos levar na sala da eternidade, na sala do trono. E haverá uma mesa que não dá para medir ela, porque vai ser muito grande, do tamanho da eternidade. E haverá uma cadeira para cada crente lá. E a Bíblia diz que nós se reuniremos com os crentes do passado e do presente. Cada um estará sentado numa cadeira. E o próprio Cristo vai servir a cada um de nós. Hoje a gente ceia na terra, mas um dia a gente vai cear no céu. Eu vou falar de novo para você guardar isso e dar glória a Deus. Hoje nós ceiamos na terra. Hoje quem serve a nós é os diáconos, mas naquele grande dia não vai precisar de diácono. Naquele dia o próprio Jesus vai servir a cada um de nós. Você pode imaginar isso comigo? Você pode imaginar Jesus servindo a cada um de nós? Imagine Jesus servir você e dizer: meu filho, não valeu a pena ter sido fiel, não valeu a pena ter negado o pecado, não valeu a pena ter vencido as lutas na terra, não valeu a pena ter dito não para o mundo, não valeu a pena, mocidade minha, ter dito não para o pecado. Entre bendito do meu Pai, no reino que foi preparado desde a fundação do século. Aleluia. Nós iremos ceiar com Jesus. O céu vai parar. Os anjos não vão mais cantar para Deus. A igreja vai ser o centro das atenções. Vai estar lá do nosso lado Abraão, vai estar lá Isaac, vai estar lá Jacó, vai estar os crentes tudo passado. Tem gente que sempre me pergunta, eu sou professor de teologia, sempre me perguntam: nós vamos reconhecer quando a gente chegar no céu uns aos outros? Sim. Lucas 16, 22, quando Jesus fala de Lázaro que foi para o seio de Abraão e do rico que foi para um lugar de tormenta, note o que Jesus disse. O rico falou para Abraão: pai Abraão, permita que eu volte e anuncie aos meus irmãos que aqui é quente. Ele lembrou, mesmo depois de morto, que tinha irmãos, que tinha uma família. Você vai ter a nítida lembrança de quem é quem. Por quê? Você vai dar um abraço no seu amigo e vai dizer para ele: foi bom te ver aqui. Você vai dar um abraço no seu amigo e dizer: foi bom, valeu. Você pode adorar a Deus. Só que quando a igreja estiver lá,
A Bíblia fala da ira de Deus, preste atenção. Existem 3 teorias para Apocalipse quando a gente fala da escatologia: o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina, e 80% da igreja crê nessa teoria: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A segunda teoria, mid-tribulacionismo, é que crê que a igreja passa a metade da tribulação e é arrebatada. Mas o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passa os 7 anos da grande tribulação e depois é arrebatada. Como nós cremos, e a teoria do pré é uma teoria mais consistente, a igreja é arrebatada e o anticristo, ele vai aparecer. Apocalipse capítulo 6, preste atenção. João vai dizer assim, que ele viu um livro no capítulo 5, selado por dentro e por fora, e João chorava porque ele olhou para o céu, não viu ninguém digno na terra e debaixo da terra. Aí apresenta-se Jesus para João: João, eu sou digno de abrir o livro e desatar a cada selo que está nele. A palavra livro ali no grego significa história. Jesus quer dizer para João que a história da humanidade está na palma da mão de Deus. A história da sua vida, da sua família está na mão de Deus. Quando Jesus abre o primeiro selo, vai dizer João: eu vi um cavalo branco, e o que está sentado nele tem um arco e flecha em suas mãos, e tem uma coroa com muitos diademas, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro aqui, tem gente que acha que é Jesus, mas na verdade não é Jesus, é o anticristo. Porque o anticristo, ele vem como um político, a princípio, que vem solucionar os problemas da humanidade. Quais são os problemas da humanidade? As guerras, principalmente no Oriente, entre iraquianos e palestinos. Qual é o problema da humanidade que a ONU, Organização das Nações Unidas, não solucionou? A fome, tudo isso. Então o que vai acontecer? O anticristo, ele é representado em Apocalipse 6 pelo cavaleiro sentado no cavalo branco. Primeiro, a cor branca simboliza a paz, ele vai trazer uma falsa paz. Segundo, a Bíblia diz: e saiu vitorioso para vencer. Essa expressão para, ela significa que ele vai vencer ainda, não havia vencido. Jesus não vai vencer, Jesus já venceu. E o que o anticristo vai fazer? Apocalipse capítulo 13, verso 1, João vai dizer: eu vi uma besta que subiu do mar. Mar fala dos povos. A terra é 70% de água e 30% de solo. O mar ali representa povos. E eu vi uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. 7 é o número da perfeição, inteligência, conhecimento. E ela tem 10 chifres, chifres fala de poder, sobre 10 diademas, que são 10 nações, as maiores e mais potentes nações que vão unificar-se sobre o governo do anticristo. Aí João descreve: ela tem aparência de leopardo, pés de urso e boca de leão. Esses animais são figurados em Daniel capítulo 7 e 8 e representam 3 potências do Antigo Testamento: Pérsia, Grécia e Romano. Babilônia, perdão, Roma vem depois, Babilônia, Pérsia e Grécia. O que vai acontecer? Vai dizer João que ele vai ter esta aparência figurativa, porque fala do poder que ele vai ter sobre cada país. E o anticristo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, que ele vai ser ferido com uma chaga mortal sobre a cabeça, mas vai ser curado. E essa cura vai enganar muitas nações. Ele fará um acordo de paz com os judeus. Daniel capítulo 9, versículo de número 24 ao 27, Daniel vai dizer: e ele fará uma aliança com os santos do Altíssimo de uma semana refere-se a 7 anos, mas na metade do tempo, 3 anos e meio, romperá essa aliança. Ele vai cessar a guerra no Oriente Médio, e os judeus se enganarão pensando que o anticristo é o Messias que haveria de vir. Por que isso? Porque eles não aceitaram Jesus que nasceu numa manjedoura. Eles não aceitaram Jesus que veio de uma cidade chamada Nazaré. Então eles vão ser enganados, porque eles acham que o anticristo vai ser o grande líder político. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído naquele tempo.
Apocalipse capítulo 11 diz que quando o templo for construído novamente, haverá 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. E o que as 2 testemunhas vão profetizar e pregar? O evangelho do reino milenial de Cristo. As 2 testemunhas vão dizer: o Messias virá para reinar 1000 anos. O Messias descerá com seus santos para reinar 1000 anos na terra. Nesse período que o anticristo aparece como alguém, entre aspas, que vai solucionar os problemas da humanidade, ele depois vai receber o apoio, Apocalipse 13:11, de uma segunda besta que sai da terra. A terra fala da religião. O falso profeta vai apoiar o anticristo. Aí vai aparecer o que todo mundo sabe: a marca da besta na testa ou no seu punho direito. Esse chip que já foi implantado ainda não bate com o que está em Apocalipse, fica tranquilo. Esse chip é apenas um preparo para esse grande dia. Tudo será monitorado pelo computador, e quem não aceitar esta marca 666 será executado. E nesse período da grande tribulação haverá muita morte. Os desviados que ficaram na grande tribulação, eles poderão ser salvos com uma questão apenas: terão que morrer sem aceitar a marca da besta. Aí alguém pode pensar, então, peraí, se eu não subir no arrebatamento, eu posso ser salvo na grande tribulação? Sim, só que 2 pontos: vai ser pior, porque vai ser uma perseguição. O anticristo vai entrar com seu exército dentro dos templos evangélicos e vai destruir. A Bíblia vai ser proibida de circular na sociedade, e ele vai fazer torturas físicas e psicológicas para as pessoas aceitarem a marca da besta. E a Bíblia diz que depois que ele sobe ao governo, recebe o apoio da besta, o falso profeta, ele agora mostra verdadeiramente a sua identidade. No segundo selo, João diz que ele viu um cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele, uma grande espada o seguia, e recebeu o poder para matar a 1/3 dos homens. Fala de guerra, derramamento de sangue. No terceiro selo, João diz que ele viu um cavalo preto, e o que está sentado nele tem na sua mão uma balança para medir, tem do outro lado o azeite, o denário e a farinha. Escute isso aqui: o azeite era uma comida cara em Israel, só quem tinha muito dinheiro poderia comprar. Segundo, a farinha era a comida mais simples e barata. Quando João fala do denário, era a moeda dada ao trabalhador depois do seu dia de trabalho. João fala que ele traz uma balança, ele veio pesar. João quer dizer que fala de escassez de alimento, fome. O aumento do alimento vai ser de uma forma muito exorbitante. O arroz vai subir, o feijão vai subir, a carne vai subir. Só quem tiver dinheiro vai ter acesso à comida, e quem não estiver dinheiro para ter acesso à comida vai morrer de fome. O quarto cavaleiro amarelo, doença. Ele receberá poder para trazer doença sobre os homens e sobre os animais. Aí João viu no quinto selo uma multidão que clama diante do altar de Deus. O altar era o lugar de sacrifício no Antigo Testamento, derramava sangue de animal. E aquelas almas dizem: Senhor, até quando vingarás o nosso sangue? Ali são aqueles que não aceitaram a marca da besta e morreram na grande tribulação. João diz que na abertura do sexto selo, ele viu o sol que ficava preto como um saco de silício, e 1/3 das estrelas eram atingidas. Terremotos que vão abalar a terra, e muitos tentavam correr para dentro das cavernas e dizia: quem poderá fugir da ira do Cordeiro? Não vai ter para onde fugir, e isso aqui não é brincadeira. Eu não sei como está a sua vida e não me interessa, isso cabe a você e Deus. Mas Deus deu essa palavra para que a igreja possa se preparar. Que qualidade nós somos de crentes, as prudentes ou as loucas. Hoje é a noite de você levar azeite para acender a tua candeia espiritual. Você pode levantar a sua mão e adorar ao Senhor. Eu sinto a presença dEle nesta noite. E se essa palavra que eu estou pregando é de Deus, em nome de Jesus, recebe ela também aí. Se essa palavra que eu estou pregando vem do trono de Deus, recebe azeite para a tua lamparina. O clarim da trombeta
trombeta vai tocar. Então prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia vai dizer ainda: aleluia, Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. A terra vai estar sofrendo a ira de Deus e a igreja vai estar lá com o Cordeiro adorando a Ele. Adorando a Ele, adorando a Ele, adorando a Ele. Quem não acreditou vai estar sofrendo e a igreja vai estar adorando a Ele, adorando a Ele, dizendo: Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Adorando a Ele, dizendo: Senhor, obrigado por ter me dado força para carregar a cruz, obrigado, 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 Jesus. A igreja vai estar lá adorando a Ele. Aí a Bíblia diz, no capítulo 7, há uma pausa entre o 6º selo para o 7º selo. João viu 144 mil que pregaram o evangelho do reino. Escute isso aqui. Há uma religião por aí que por muito tempo queria enxertar na nossa mente que os 144 mil era um grupo das pessoas que já estariam salvas e morariam no céu. Quem já não ouviu isso aqui? Eles tentaram nos ensinar totalmente errado que o céu só comporta 144 mil. Só que o céu deles é um céu muito pequeno, irmão. Um dia André pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. Tanto tempo estás comigo, não soube ainda que quem vê a mim vê o Pai? Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja vós possais estar também. Porque na casa do meu Pai não cabe só 144 mil. Eu vou falar de novo para você da glória. Na casa do meu Pai não cabe só 144 mil. Na casa do meu Pai não só cabe 200 mil. Na casa do meu Pai tem muitas. Vou falar de novo para você guardar isso e dar glória. Tem muitas. Tem muitas o que, Jesus? Tem muitas moradas. Cabe a tua família, cabe a minha família, cabe a família de todos nós aqui. Tem muitas moradas. Adore a Ele, tem muitas, tem muitas. Eu já vou estar finalizando. Depois vem no capítulo 8, a abertura do último selo, e João diz que ele viu 7 anjos e cada anjo tinha uma trombeta. Eu não vou me deter em todas as trombetas, não vou me deter em todos os selos, porque vai levar muito tempo. Mas quando as trombetas serem tocadas, quando as taças da ira de Deus serem derramadas, os 7 anos forem completos, 3 anos e meio, o anticristo quer ser adorado como Deus, romperá aliança com Israel. E nesse momento dos 7 anos, quando a grande tribulação vai terminar, o anticristo agora, ele vai ter um propósito: perseguir os judeus. O profeta Zacarias já havia anunciado isso, dizendo que naquele grande dia, o povo de Israel subirá ao Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que em uma das taças, quando for derramada, vai secar o rio Eufrates. O rio Eufrates é o que faz a divisa de Israel com outros países do Oriente. O rio Eufrates vai se secar e vai abrir um caminho para que o anticristo e seu exército possam invadir Israel. Quando ele invadir Israel com seu exército, a maioria do povo de Israel, os judeus, subirão no Monte das Oliveiras. Não esqueça que foi nesse Monte das Oliveiras que Jesus gotejou sangue antes da sua morte. Foi nesse Monte das Oliveiras em que ele foi preso pelos soldados. Mas foi nesse Monte da Oliveira que ele subiu assunto aos céus. E 2 anjos disseram: varões galileus, por que estáis ociosos? A esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer um dia para buscar vocês. Quem crê? Quem crê que ele voltará para buscar, pode dar glória a Deus. Você crê? Você pode adorar que ele vai vir? Aí a Bíblia diz que Jesus ouvirá o clamor dos filhos de Israel.
A Bíblia diz que Jesus vai descer glorificado. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 está escrito: alegremo-nos, regozijemo-nos e damo-lhes glória, pois vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A palavra vinda no grego fala de algo que já aconteceu. Enquanto a terra sofre 7 anos da grande tribulação, a igreja participa das bodas do Cordeiro durante 7 anos. Quando os 7 anos da grande tribulação terminar, Jesus virá sentado num cavalo branco glorificado, e na sua retaguarda a igreja. E João diz em Apocalipse 19: e os santos com vestes de justiça. Quando Jesus vier sentado num cavalo branco, ele virá glorificado. Por quê? Porque quando ele entrou em Israel pela primeira vez, ele entrou sentado num jumentinho, que é símbolo de paz. Mas quando ele vier a segunda vez, ele estará sentado num cavalo branco. Quando ele veio pela primeira vez em Israel, ele se assentou numa cadeira como réu. Mas quando ele voltar a segunda vez, ele estará sentado num trono branco como justo juiz. Quando ele veio a primeira vez, colocaram nele uma coroa de espinho. Mas quando ele voltar a segunda vez, ele estará com uma coroa com centenas de diadema, porque ele é rei. Quando ele veio pela primeira vez, açoitaram ele com varas. Mas quando ele voltar a segunda vez, ele estará com vara para reger as nações. Quando ele veio pela primeira vez, ele veio como cordeiro. Mas quando ele vier a segunda vez, ele virá como um leão da tribo de Judá. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. E Zacarias diz que vai abrir um vale. Quando Jesus pisar no monte, que abrir um vale, estará Jesus, a igreja e Israel de um lado do vale. E do outro lado do vale estará o anticristo, o falso profeta, e todos que aceitaram a marca da besta. Com um detalhe: quem aceitou a marca da besta não tem mais salvação, já está condenado literalmente ao inferno. O anticristo vai desafiar Jesus a uma guerra nuclear, com seu exército, com suas aljavas. E a igreja vai querer lutar por Jesus. Só que Jesus vai tomar a frente da peleja, porque ele nunca perdeu peleja. É ele que peleja pela igreja e sempre vai pelejar pela igreja. Quem crê? A Bíblia diz que o anticristo vai atacar a igreja, o Messias, e Jesus vai defender a igreja. E Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3, está lá escrito, que num soprar da boca do Messias vai sair uma espada aguda de 2 fios. O texto diz que vai perfurar o anticristo, o falso profeta, e todos os adoradores da besta. Depois que Jesus vencer no vale de Meguido, o inferno vai ser inaugurado, porque ainda não foi. O lago de enxofre preparado para Satanás e os seus demônios vai ser inaugurado pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta e por todos que aceitaram a sua doutrina, cairão lá dentro. E Jesus falou que lá no inferno o bicho que corrói vai corroer toda a eternidade. Quem cair no lago de enxofre vai gemer, vai chorar para toda a eternidade, e vai lembrar que um dia um crente disse para ele que isso tudo ia acontecer. Todos aqueles que forem para o inferno vão lembrar que um dia a igreja avisou que isso ia acontecer, só que vai ser tarde. Quando Jesus vencer a batalha do Armagedon, a Bíblia diz que ele vai reinar durante 1000 anos. O diabo será preso durante 1000 anos, e Jerusalém celeste descerá sobre Jerusalém terrestre. Jesus vai reinar, como disse o anjo Gabriel a Maria, e ele se chamará Jesus e assentará no trono de Davi teu pai. O trono de Davi foi terreno, Jesus ainda não ocupou um trono terreno, e vai se cumprir na grande tribulação, no milênio. Jesus vai reinar 1000 anos. Aqueles que morreram na grande tribulação sem aceitar a marca da besta e viverão no período do milênio. Haverá nascimento,
morte, as pessoas vão viver, a vida das pessoas serão prolongadas, como no Antigo Testamento, como Metusalém que viveu 960 anos, a vida será prolongada, e vai se cumprir o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 a seguir, que naquele grande dia, todos os joelhos dos que estão no céu, todos os joelhos dos que estão na terra, e todos os joelhos que estão debaixo da terra, dobrarão perante Ele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode confessar isso através da sua adoração? Você pode. O que a Bíblia quer dizer: quem dava glória a Maomé vai ter que dar glória a Jesus. Quem dava glória a Buda vai ter que dar glória a Jesus. Quem dava glória a Maria vai ter que dar glória a Jesus. Quem dava glória a Allan Kardec vai ter que dar glória a Jesus. Todo joelho vai se dobrar perante Ele, e toda língua vai confessar. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Você pode glorificar a esse Deus. Só glorifica a Deus nessa mensagem quem tem certeza da tua salvação. Só glorifica a Deus nessa mensagem quem sabe que teu nome está escrito no livro da vida. Só glorifica a Deus nesta mensagem quem tem certeza que se a trombeta tocar hoje vai subir. Só glorifica a Deus nesta noite quem tem certeza que vai se encontrar com Ele na eternidade. Aqui é só um ensaio, aqui é só uma preparação, porque lá vamos adorar de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Então adore! Oh glória! E eu vou terminar agora. Depois dos 1000 anos, o diabo vai ser solto. Vai ter a guerra de Gog e Magog. Deus vai entrar na guerra de Gog e Magog. Capítulo 21 de Apocalipse, João vai começar a dizer: e eu vi a nova Jerusalém, que desceu do céu, ataviada como uma noiva preparada para o seu noivo. Até a NASA viu a cidade. Em 94, quando foram consertar o satélite Hubble da NASA, uma foto foi tirada no espaço. Procura isso no YouTube, você vai ver. Quando chegaram de perto a foto, eles viram uma cidade igualzinha descrita em Apocalipse, com 12 portas. Não, irmão, você podia ter dado glória melhor, porque até os homens incrédulos viram. Aí um dos cientistas crentes disseram: então é verdade o que a Bíblia diz, que tem uma cidade preparada para a igreja. Quem pode adorar a Ele por isso? A nova Jerusalém já está preparada. A Bíblia diz que nós vamos entrar lá. Ele vai te dar um novo nome, Ele vai te dar uma nova identidade. E a Bíblia vai dizer: e a glória do Senhor vai cobrir tanto a cidade, que ninguém saberá quando é a noite, quando é o dia. Eu vou entrar por Jerusalém, pisar em rua de ouro. Eu vou ver os muros de jaspe, vou dar cambalhota, vou dar glória a Deus. E eu quero te ver você lá, quero ver esta igreja lá. Em nome de Jesus eu profetizo: todos nós estaremos lá naquele dia, adorando a Ele, glorificando a Ele. Se você crê assim, levanta comigo, se põe de pé e adore a Ele. Se põe de pé comigo adorando. Oh. Cadê os adoradores? Cadê? Cadê os crentes salvos? Cadê os crentes que foram perdoados, que tem o sangue de Jesus na tua vida? É para você adorar. Esta mensagem é só para dar glória, falar língua estranha. Você que não é batizado, eu profetizo: ontem Jesus batizou, Ele pode batizar hoje. Porventura, quem sabe tem alguém que entrou aqui, estava com um pé no mundo, um pé na igreja. Jesus está dizendo: se firma hoje, porque eu vou voltar. Você que não profetizava mais, hoje Ele vai renovar o teu dom, Ele vai renovar a tua vida. Abra o coração e sinta.
Você pode fechar os seus olhos. Dá a mão para esse crente para adorar a Deus. Fechar os seus olhos. Anakaroko rebede kamanaster kemendepla kamanai. Andokere beplace tere kaplo kentere pla kemeteplace. Tere pla cantore me kemenere pla cantore mias tere que me pla cantore pla comanara pla. Te caroplo que tere pla catori picatore plo que petere capotori que pa capotore pa cature pla capatasse. Te catorocopo tore pla que peteca tocotocopo. Eu tô vendo uma nuvem branca no meio da catocoto que papapá. Te catocotopa pipica patoque te cotocopo tacatoque te cato. E papai tá dizendo: eu vou começar a mandar chuva no meio da minha igreja. E vai começar a sacudir crente a partir de agora. Você vai ver aí. Pode louvar. Você vai começar a ver gente falando língua estranha. Você que não é batizado, ele vai te pegar hoje. Ele vai te batizar. Se der papá, pega Jesus, pega. Começa a pegar. Já tá pegando, 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 já tá pegando. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Tá chovendo glória. Recebe agora. Pega essa unção, é para adorar, é para receber. Seja batizado, seja renovado agora. Pega esta glória que está descendo agora. Batiza Jesus. Se tu está comigo nesta palavra, batiza agora. Renova crente, enche agora, Jesus.
Você pode sentir a presença do Todo-Poderoso? Nessa noite, tem alguma vida que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante uma de suas mãos. Ou que está afastado e quer se reconciliar? Hoje a noite é propícia. Tem aqui nessa noite entre nós, irmãos, alguém que quer aceitar Jesus como Salvador ou reconciliar, entregar a sua vida a Jesus? Ele está aqui para não deixar você perecer na grande tribulação. Temos aqui nessa noite alguma alma que quer aceitar Jesus? Nos ajude aí, irmão, se tiver alguém próximo a ti. Tem uma alma que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Vem à frente. Ai, ai, xeribias, tarai keia, naikyo hemawas, keribias tahawabiaka, ai keramadorias tuikeia, xeribias yabadarai. Cadê a segunda vida que quer aceitar Jesus? Cadê a segunda vida? Aproveite esse momento. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Cadê você? A terceira vida, vem na frente, aceita Jesus. Nós podemos dizer que nem Policarpo. Policarpo, 86 anos, ia ser queimado por Roma, e ele disse: eu não nego ao meu Deus, eu não nego a Ele. Há tantos anos Ele só tem me acrescentado, nunca tirou, eu não vou negar a Ele. Vem, Jesus está te chamando para aceitá-lo, para se reconciliar. Vem, Pastor Pedro. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Temos mais alguém que quer voltar para casa hoje? Oh, glória. Mais alguém que quer voltar para casa hoje e amanhã está festejando conosco? Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Igreja que vai ser arrebatada, cadê as suas mãos? Vem lá mais uma vida, aleluia. Vem mais uma vida, aleluia. Oh, glória, congressa isso. É salvação, é batismo, é cura, é renovo. Oh, glória. Cadê a próxima pessoa que vai ser arrebatada? Cadê a próxima pessoa que volta hoje para casa? Vamos orar por essas almas. Aleluia. Eu quero convidar aí as meninas que após a gente orar, vocês vão abraçar esses irmãos aqui, as irmãs vão abraçar as irmãs que estão reconciliando. Se for jovem, os jovens vão aqui receber esses jovens que aqui estão. Temos mais uma vida, glória a Deus. Estende as mãos para cá, irmãos, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas, Pai, que aqui voltaram e aceitaram a Ti, Deus. Apaga, Senhor, o seu pecado. Escreve o nome delas no Teu livro santo, Senhor. Ajuda elas, fortalece, Senhor Jesus. Nós oramos por cada uma dessas almas preciosas, Senhor, e Te agradecemos por cada uma delas, Pai. Ajude elas, meu Senhor, Espírito Santo, a Te servirem. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Jovens, vocês podem vir cá receber eles. Vem, meninas, meninos. Você pode, isso. Eles são a sua família. Para isso. Aleluia. Palmas para Jesus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, nós temos ali o estande da cantora Adriana Lima, tem o seu CD ali. Nós temos janta ali para todos os irmãos. Eu só quero pedir a preferência para os irmãos que vieram ali de Taboque, São Pedro, e as caravanas que estão aí. Mas nós temos janta para todos. Só quero que esses irmãos que vão viajar hoje jantem primeiro,
tá bom? Nosso pastor presidente vai estar ministrando a bênção. Amanhã o trabalho inicia às 9 horas em ponto. De 8h10 a 8h45, café da manhã. E 9 horas nós iniciamos o trabalho da manhã, tá bom? Amanhã nós temos almoço e janta para todos que vierem. Glória a Deus. Pastor presidente dando a bênção. Eu quero ler rapidão isso aqui, aproveitar essa turma aqui. Será que a turma está aqui? Irmãos, vamos neste momento agradecer a Deus por mais uma bênção muito grande, qual nós recebemos nesta noite. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse culto abençoado, esta pregação maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Pai, eu te agradeço. Meu Deus, nós nem somos dignos de tantas bênçãos, mas o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que nos agraciou, meu Deus, com esta mensagem, a qual nós guardamos no coração. Pai, eu te peço também que despede cada um na tua presença. Leva em paz para os vossos lares, os que forem viajar, que o Senhor possa abençoar, meu Deus. E eu te peço também aquela criança ali de Araxá, Senhor, que está enferma, Senhor, cura aquela criança, se for da tua vontade, cura aquela criança, Pai, pois tu és poderoso e maravilhoso, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja amada, hoje e sempre. Amém. Irmãos, amanhã o trabalho da noite vai começar às 18 horas. Procure não atrasar, porque temos muito trabalho a ser realizado no dia de amanhã. Temos consagrações e precisamos, que os irmãos colaborem conosco. Chegue às 18 horas. Todos os jovens aqui na frente, aqui, ó, pra gente tirar uma foto aqui bem bonita.